Para começo de conversa, esse tema é um tema que foi muito falado a partir do Concílio Vaticano II, porque o Concílio Vaticano II falou mais, digamos assim, deixou mais explícita a vocação universal à santidade, sem deixar de preservar a doutrina tradicional, que dizia, segundo São Tomás de Aquino, que a vida consagrada é uma vida mais perfeita, né? Então, a vida de quem faz votos, pobreza, obediência e castidade, é uma vida mais perfeita. Lembrando que a vida sacerdotal tem uma obrigação maior à santidade, porém, a perfeição da caridade, a perfeição cristã, é uma vocação universal. Ou seja, de todos os estados de vida, de todas as vocações, de todas as idades, de todas as profissões, são chamados pela força do batismo à perfeição cristã, ou seja, à santidade. Eu vou ler para vocês exatamente o que o documento Lumen Gentium, a Luz das Nações, né, do Concílio Vaticano II, fala a esse respeito. Diz assim, no capítulo 5, que todo ele é voltado para esse tema da santidade. Os cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã. Então, os cristãos, todos os cristãos, independente do estado ou de ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. O que é isso? A santidade, a perfeição da caridade. Quem tiver a sua Bíblia e quiser abrir, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, diz o seguinte, no último versículo do capítulo 5, versículo 48. Lembrando que Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, é o Sermão da Montanha, aonde Jesus coloca o coração da sua mensagem, da Boa Nova, do Evangelho. O ensinamento, assim, são discursos onde Nosso Senhor dá a essência do seu ensinamento. Então, no capítulo 5, versículo 48, Nosso Senhor fala o seguinte: portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, ele está falando do amor ao inimigo, etc, etc, E ele termina esse capítulo 5, quando ele fala das bem-aventuranças, sal da terra e luz do mundo, O cumprimento da lei até de um traço da lei, enfim, tantos outros temas. Então, ele termina o capítulo 5 com esse versículo. Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, essa palavra de Jesus é uma palavra dirigida a todos, Então, é uma palavra divina a todos os que estão escutando. Então, ali não são só os discípulos, mas é o povo todo que está lá. Apesar de que, logo no primeiro versículo do capítulo 5, quando Nosso Senhor vai começar o discurso, conhecido como o Sermão da Montanha, os seus discípulos se aproximam dele. Então, tem toda aquela multidão, mas os discípulos estão mais próximos. Tem uma obrigação especial, aquela palavra, ela é dirigida especialmente, então, uma obrigação mais grave àqueles que livremente se decidiram seguir Nosso Senhor, atendendo, obviamente, a uma vocação sobrenatural. No caso aqui, me refiro à vida consagrada, à vida sacerdotal. Mas o sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito, é dirigido a todos. Um outro versículo que eu queria também comentar com vocês, peguem a sua Bíblia, na primeira epístola de São Pedro, primeira carta de São Pedro. Se você não tem a Bíblia, anote aí para você ler depois. Capítulo 1, versículo 14 até o 16.
capítulo 1, versículo 14 até o 16. À maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes, no tempo da vossa ignorância. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Lá no livro do Levítico, capítulo 11, versículo 44, que São Pedro cita essa passagem do Antigo Testamento para os cristãos. Então, a vocação, a ordem de Deus para a santidade, ela vem desde o Antigo Testamento. Então, o povo de Israel, o povo escolhido, o povo eleito, os filhos de Abraão, eram chamados a serem santos, separados das nações pagãs, que adoravam outros deuses, que não conheciam o Deus verdadeiro. Por isso, eles tinham por obrigação assemelharem-se ao Deus verdadeiro, que é santo. Então, a santidade é uma propriedade de Deus. Deus é santo. E nós participamos, pela graça, pelo batismo, pelos sacramentos, né? Mas principalmente pelo sacramento do batismo, pela graça santificante, nós participamos dessa santidade de Deus, com a nossa colaboração, né? Deus que nos salvou sem nós, não nos santificará sem nós, né? Deus morreu na cruz, nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu na cruz e ressuscitou para a nossa salvação. Mas essa salvação nos alcança contando com a nossa participação, a nossa abertura à graça de Deus e a nossa colaboração com a graça de Deus. É justamente o que nós estamos fazendo na Quaresma. Os exercícios quaresmais são exercícios para nós renovarmos nossa santidade, né? O nosso caminho de santidade, que é esse chamado que Deus faz para todos nós. Então gravem bem esses dois versículos, porque eles são muito importantes, né? Decorem esse versículo, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, né? Onde nosso Senhor nos exorta à santidade de vida. Todos nós somos chamados à santidade. E o último versículo do capítulo 5 de Mateus, né? Capítulo 5, versículo 48, quando nosso Senhor nos chama à perfeição, lá no Sermão da Montanha. Então, primeiro de tudo, assim, se você quiser ter um aprofundamento sobre esse tema, eu recomendo, assim, vivamente o curso Engenharia da Santidade, do Padre Paulo Ricardo. E agora saiu o número 2, né? Versão beta. Eu assisti mas eu não tive tempo ainda, não me programei para assistir o 2, mas se Deus quiser eu vou assistir. Assim, padre, como é que eu faço para me inspirar a santidade? Né? Porque a gente fala de santidade, mas sei lá, é uma coisa que eu acho que é muito distante de mim, eu não tenho esse desejo forte de ser santo. Né? Talvez você diga, eu não tenho esse desejo forte de ser santo. Como é que eu faço para aquecer o meu coração, para afervorar o meu coração? Então, vou lhe dar a primeira dica muito importante, que é a dica que eu faço desde que eu era seminarista. Eu acho que antes de ser seminarista, desde que eu era jovem, aprofundei mais depois que eu me tornei seminarista. Para quem não sabe da minha vida, eu fui seminarista menor na Diocese de Caicó, na época do saudoso Dom Heitor de Araújo Sales, grande bispo, que depois se tornou arcebispo de Natal. Então fui conterrâneo de vários padres dessa diocese maravilhosa que é a Diocese de Caicó. Grandes padres, grandes seminaristas, que hoje são grandes amigos, padres, e não tenho contato. Mas lá no nosso seminário, né, o meu reitor era o Padre Tadeu, meus amigos, né, hoje Padre Valdeci, enfim, não vou citar o nome dos padres aqui da minha época, né?
Mas, enfim, o que é que eu faço para afervorar esse desejo da santidade? A primeira coisa é leia Vida de Santos. Leia, aprenda, escute, né? Procure encontrar, descobrir a vida dos santos. Isso é muito importante, porque os santos são aqueles homens, aquelas mulheres que alcançaram a santidade exemplar, a santidade extraordinária, a santidade que a igreja escolheu como modelo, viveram as virtudes de modo heróico. Vamos aqui separar as coisas, para a gente ficar bem claro. Só entra no céu santo, escreve aí com letras garrafais no seu caderno. Só entra no céu santo. Só entra no céu quem? Santo. Tá? Então, não existe no céu quem é mais ou menos, quase santo, um pouquinho santo, estava querendo ser santo. Não. Só entra no céu santo. No céu exclui naturalmente a presença divina, santa de Deus, exclui naturalmente qualquer mínima imperfeição, porque estamos diante do perfeito, da luz inacessível, do amor infinito, da graça, a visão beatífica. Então exclui completamente qualquer imperfeição. Por isso que existe o purgatório. Então o purgatório é o lugar onde aquelas almas que não merecendo o inferno, por não terem morrido sem arrependimento, não terem morrido com pecado mortal, sem arrependimento, sem confissão, sem os últimos sacramentos. Então, por isso, não merecem o inferno, porque morreram arrependidas, morreram confessadas, né, morreram pelo menos elevando o pensamento a Deus, pedindo perdão a Deus. Mas também não são dignas do céu, porque cometeram muitos pecados durante a vida, muitas imperfeições, muitos pecados veniais, pecados talvez mortais não plenamente purificados pela penitência. E essas almas irão para o purgatório, até que, estando totalmente purificadas, possam ver a Deus face a face. É isso? Porém, dentre estas almas que vão para o céu, a igreja, muitas vezes ouvindo o clamor do povo, escolhe algumas almas que são modelos de vida cristã, porque viveram a vida cristã com virtudes heróicas, né? Essas virtudes heróicas, muitas e muitas vezes, quase sempre, durante a sua vida terrena, foi manifestada com favores especiais de Deus. Quais são esses favores especiais de Deus? São os milagres. Então, os santos, em vida, fizeram milagres. Então, é bem difícil você ver um santo que em vida não operou milagres, ou que não teve uma vida extraordinária em algum aspecto, né? Mas, especialmente, com relação aos milagres. Não que todos os santos fizeram grandes milagres, mas a grande maioria deles, em vida, já era muito evidente a manifestação de Deus extraordinária, porque Deus nos atende também conforme os nossos méritos. Claro que prevalece a misericórdia de Deus, mas não nos esqueçamos os méritos. Nesse tempo de pentecostalismo, emotivo, muito parecido com os protestantes, a gente acha que Deus atende sem depender dos méritos. E não é assim. Na Igreja Católica, os favores extraordinários estiveram sempre ligados aos méritos, por merecimento. Então, quem tem mais merecimento diante de Deus, quem tem mais mérito diante de Deus? A Virgem Santíssima. E assim decrescendo, São José, São João Batista, vai decrescendo, os santos todos que estão no céu. Por isso que a gente pede a intercessão deles, porque eles merecem os favores de Deus mais do que nós. Mas nós também, pela penitência, pelo sacrifício, nós alcançamos méritos diante do nosso Senhor. Favores de Deus. E os santos, pela sua íntima amizade com Deus, alcançavam grandes favores diante de nosso Senhor.
eram os méritos deles que brilhavam, a glória de Deus brilhava nos seus santos, né? Brilhava e brilha nos seus santos, né? Primeira dica que eu dou para você, anotou no seu caderninho aí, leia a vida dos santos. Eu aqui separei aqui para você. Essa aqui eu nem abri ainda, acabei de receber da minha biblioteca católica, a São Paulo, o apóstolo dos gentios. Vou aqui aconselhar alguns livros para vocês, tá? Frei Galvão, A História do Primeiro Santo Brasileiro, da Marlene Corren. Esse livro é muito bom, tem um prefácio de Dom Odilo. É um livro muito bom, apesar de ser moderno. Vale muito a pena ler Dom Bosco, né? Então, você conhecer a vida deste grande homem. Eu já li vários livros de São Dom Bosco, né? Eu sou muito devoto de São Dom Bosco, então li muitos livros dele. Li também muitos livros de São Domingos Sávio. Desde que eu era seminarista, me tornei muito devoto de São Domingos Sávio e, por tabela, também de São Dom Bosco, então gosto muito deles. Esse aqui eu confesso que eu não li ainda, mas certamente quem leu pode dizer aqui que deve ser muito bom. Também da minha biblioteca católica, tanto Dom Bosco quanto esse. História de uma família, porque a gente vai ver aqui exemplo de 2 santos casados, né? Então, São Luís Martin e Santa Zélia Martin, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Gema Galgani, né, outro exemplar da minha biblioteca católica. Outro livro também que eu li quando seminarista e que amo muito, muito mesmo, tenho uma devoção grande por ele, é o Santo Curadares. Então, leia a vida de Santo Curadares. Eu tive a honra, a graça, a grande graça de ir na casa do Curadares, né? Vi o quarto onde ele morou, né? A sala onde ele cozinhava. Então, todas aquelas histórias que a gente lê da vida dele, né? Está lá preservado, a casa dele, a igreja dele, né? O corpo dele que está lá também. E também tive a graça de ir a Assis, né? Vi a Santa Clara, que está lá incorrupta também, lá no mosteiro, né? O crucifixo que falou com São Francisco, então tive essa graça também de vê-lo. Já li a vida de São Francisco também, maravilhosa. Tive a graça de estar, eu pensei que eu tinha separado aqui, mas não separei, tive a graça de estar lá em Lisieux, na casa de Santa Teresinha, naquela lareira onde ela teve a sua primeira conversão, como ela diz, né, naquele Natal. E fui no quarto onde ela dormia, onde ela morava, a cama que ela dormia, né? Tem uma corrente lá, que a gente não pode chegar perto, mas eu burlei a segurança e coloquei a mão lá em cima da cama de Santa Teresinha. Fui no confessionário, onde ela fez a primeira confissão, onde ela confessava sempre, né? Então, tive muitas graças na minha vida, né? Fora, sem falar na Terra Santa, etc, etc, etc. Um outro livro que eu aconselho muito, né? Estou lendo agora na Quaresma, é esse aqui, ó, Santo Afonso de Ligório, do padre Berthe. Esse livro foi editado pelo Centro Dom Bosco. Vale muitíssimo a pena lermos Santo Afonso de Ligório. Então, você procura um santo que talvez lhe inspire dentro do seu estado de vida ou que você tenha alguma devoção, tá? Por exemplo, me encanta muito o Santo Afonso, São Dom Bosco, Santo Curadares, porque são padres. São Domingos Sávio, quando eu era jovem, né? Mas até hoje também, eu gosto muito de São Domingos, quando me lembra, nossa, ele com 14 anos, alcançou os picos da santidade, então isso é muito bonito. Frei Galvão também, né? Mas não importa também, gosto muito de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Santa Teresa d'Ávila. Então, gente, leiam a vida dos santos. Essa é a minha primeira dica, muito importante, porque ao ler a vida dos santos, o Espírito Santo vai inflamar o seu coração no desejo pela santidade. Padre, vale a pena ver os vídeos, né, os filmes dos santos? Mais ou menos, porque os filmes não são fiéis à realidade.
tá? Se você for ver o filme, por exemplo, de... Bom, vale, né? Não vou dizer que você não veja os filmes, né? Veja, pode ver. Mas é muito melhor você ler o livro, porque o livro vai relatar a realidade mais histórica, né? O filme floreia um pouquinho, né? Então o livro ele vai relatar a realidade mais histórica, até porque os livros, as biografias dos santos, eles pegam os documentos dos processos de canonização. Vocês sabem que para um santo ser canonizado precisa de uma carrada imensa de documentos, né? Documentos, testemunhos, né? Oculares, juramentados, né? Então é muito melhor a gente ler os livros, tá bom? Gente, é muito bom ser católico. Você não acha bom, não? Às vezes você não para assim, meu Deus, que coisa boa, eu sou católico, né? Olha que maravilha. Basta você olhar a vida de um santo para você desistir de qualquer heresia protestante. Como pode Deus realizar as suas maravilhas nesses homens, nessas mulheres, nessas crianças? Como pode você contemplar a maravilha de Deus na vida dos santos e você ainda achar que você abandonar o barco de Pedro, abandonar a Santa Igreja? É muita loucura, muita loucura. Uma dica muito importante, pessoal, muito importante, anota aí no seu caderninho. Ao ler a vida dos santos, acredite que o que está escrito aqui, nesses livros, né? Eu mostrei para vocês uma pilha de livros aqui, um dos muitos que eu tenho aqui, né? O que está escrito aqui é possível hoje. Por que eu digo isso? Porque se você é da minha geração para baixo, talvez até mais velho do que eu um pouquinho, você nasceu aí nos anos 70, né? Eu nasci nos anos 70, talvez você tenha nascido nos anos 60, dos anos 60 para cá, você já tenha escutado isso até dentro da igreja, a seguinte frase: não, mas isso aqui era no tempo de Santo Afonso. Isso aqui não é hoje, não. Esse tipo de penitência, esse tipo de oração, esse tipo de renúncia, aqui não é Santo Afonso de Ligório, né? Isso aqui era porque na época do Frei Galvão não tinha televisão, não tinha internet, por isso que ele era santo daquele jeito. Hoje em dia não dá, não. Entendeu? Quem já ouviu isso aí? Né? Gente, isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Porque você está acreditando que a santidade é uma obra humana, enquanto que a santidade é uma obra divina. Deus é capaz de fazer santos hoje do mesmo naipe de São Frei Galvão ou de Santo Afonso, ou de São Dom Bosco, etc, etc, etc. Ou de São Domingos Sávio. Pelo amor de Deus, não caiam nessa falácia, nessa mentira, nesse engano. Você podemos sim ser santos como Santa Teresa, como São Francisco de Assis. Não da mesma forma que eu digo, com a mesma vocação. Santa Teresa teve uma vocação, São Francisco teve uma vocação. Mas eu posso ser santo igual a eles. Né? Mesmo na era da internet, mesmo andando de carro e não a pé, como o Frei Galvão andava a pé, né? Deus pode chamar, como diz aqui a Lumen Gentium, em qualquer estado, ou qualquer ordem, nos levar à plenitude da santidade, à plenitude da perfeição cristã, à plenitude da caridade. Então, santidade é, sim, para mim e para você. Então, essa é a segunda dica. Então, vamos lá. Anota aí no teu caderno 7 dicas para você começar a sua vida. 7 não, já dei 2, né? Então, primeiro, ler Vida de Santos. Segundo, acreditar mesmo, tirar da sua cabeça essa história de que isso aqui era na época deles. Não, pode ser santo da mesma forma hoje, fazendo inclusive as mesmas penitências, os mesmos atos heróicos que eles fizeram. Não estou dizendo que você tem que fazer, estou dizendo que você pode fazer, por que não? Então, primeira coisa, além disso que eu já falei, né? Rezar. Padre, isso é óbvio. Pois é bom a gente repetir o óbvio, né? Sem oração eu não me salvo. Não é que sem oração vai ser difícil ser santo, é mais complicado. Não, gente, sem oração você não vai nem... Você vai para o inferno.
Se você não rezar, você não se salva. Não se salva. Então, se sem rezar eu não me salvo, então a oração é o ponto fundamental. Não é possível, por quê? Porque eu preciso da graça de Deus para ser santo. Tá? Eu preciso da graça de Deus para ser santo. Atenção, senhores pais. Ensinem suas crianças a rezarem e rezem com eles desde a mais tenra idade. Em todas as vidas dos santos, você vai ver os pais educando os filhos. Eu acho que na maioria, muitos santos. Se você pegar aqui, pego só 2, né? A vida, pega vários, vamos lá, as coisas que eu tenho aqui. Santo Afonso de Ligório, uma mãe, um pai muito devoto, a mãe muito devota, que ensinava desde a tenra idade a religião. São Dom Bosco, uma mãe santa que está até sendo beatificada, a Mamma Margherita. Santo Curadares, pais piedosos. Vamos lá, quem mais? Santa Teresinha, pais santos. São Domingos Sávio, pais piedosos. Santo Agostinho, mãe santa. Às vezes pensam que o santo, gente, não nasce de chocadeira, não nasce das famílias. Assim como as vocações nascem das famílias. Por que não temos grandes santos hoje? Porque não temos famílias santas. Não temos famílias que colocam como ponto fundamental do matrimônio a santidade. É simples. Os jovens católicos, os jovens cristãos não casam para ser santo. Casam para 1000 coisas, menos para ser santo. E, infelizmente, qual é o resultado disso? Matrimônios que não buscam a santidade como ponto fundamental. O ponto fundamental é salvar a alma. Para que serve ter menino? E ter muitas crianças, para que serve? Para povoar o céu de santos. Para povoar o céu de santos. É para isso que serve ter filhos, para você colocar santos no céu. É isso que toda a cristandade sempre entendeu. A gente que está em crise de fé ultimamente, mas é para isso. Vamos lá, São Luís Gonzaga, uma mãe santa. Quando não tinha o pai e a mãe santos, ou era uma mãe santa ou era um pai santo. Ou muito piedoso. Né? Companhia dos santos. Então, primeiro, rezar. Senhores pais, ensine seus filhos a rezar. Segunda dica. Anotaram a primeira? Olha, não é, a ordem aqui tá, não é a primeira, acho que já é bem a quarta, né? Muito simples, óbvio. Confessar e receber a Eucaristia com piedade. Eu sei que você é católico, você que assiste o meu canal, você que me segue, você é um bom católico. Eu tenho certeza que você se confessa, eu tenho certeza que você vai para a missa e você comunga. Mas por que você não é santo? Talvez, eu não sei, né? Talvez você seja santo. O santo nunca sabe que é santo, né? Porque, graças a Deus, existe a humildade que impede que ele veja, né? Mas, confessar com piedade, fazer o exame de consciência com mais profundidade, comungar com piedade. Padre, como é que comunga com piedade? Faz silêncio na missa, né? Faz silêncio, para de se distrair na missa. Chega antes, vai lá para o Santíssimo, se prepara. Se sua missa, sei lá, sua igreja é um pouco barulhenta, mas certamente deve ter uma capela do Santíssimo. Termina a missa, vai fazer tua ação de graças, né? Se não dá para fazer lá na hora, porque a missa é barulhenta, vai para a capela do Santíssimo, faz uma ação de graça, tenta entrar dentro de você. Jesus está no seu coração. Então, confessar e receber a Eucaristia com piedade. Terceira dica, outro ponto. Obedecer. Como assim obedecer? Não dá para ser santo sem a obediência. Todo mundo tem que obedecer, todo mundo. Os jovens têm que obedecer os pais, obedecer, sei lá, as autoridades. Nós estamos nessa crise de sacralidade, essa quebra, né, da imagem de Deus, né, da busca de Deus, é uma quebra também de hierarquia, né, de renúncia a qualquer tipo de hierarquia, até ver a hierarquia como uma coisa ruim. E, no entanto, a hierarquia, né, a autoridade, ter um superior é algo querido por Deus, é a ordem estabelecida por Deus. Né? Então, é muito bom isso, é bom a gente reapreciar a hierarquia e a autoridade.
né? Eu acho engraçado, assim, eu não vou reclamar, mas eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, né? O quanto tem pessoas que inocentemente, né, eu acho que não é por maldade, que me tratam de tu. Ô padre, tu pode me fazer aquilo, tu pode fazer aquilo, né? O que foi isso? Foi nos ensinado que o padre é igual. Não é uma hierarquia, não existe diferença entre o padre e o leigo, né? Para ser o manezinho, o coleguinha. É tu vai, tu vem, né? Ainda fala errado, né? Que não é assim, é tu vais, tu vens. Gente, o tu é o teu coleguinha do colégio, eu não sou tu não, né? É o Senhor, né? É o Senhor Bispo, é o Senhor Padre, né? Eu acho bonito os portugueses, eu sei que tem portugueses que assistem aqui a minha live, né? Os portugueses sempre tratam os padres por o Senhor Padre, né? O Senhor Padre Leonardo, o Senhor Padre Fulano, é bonito, né? Os portugueses têm muito isso forte, né? Mas a gente deixou de chamar as autoridades de Senhor, né? O pai, a mãe, né? Enfim, antigamente se chamava os tios, as tias, né? Todos senhores, né? E se pedia a bênção aos tios, às tias também, né? Os mais velhos, né? As autoridades civis, né? A polícia, né? Nesse mundo aí todo maluco, né? A polícia é vista com desprezo, né? E exalta o bandido, e a polícia é bandido. É um negócio meio doido, né? Mas o que? É a inversão dos valores, né? Então, a obediência, sem a obediência não se chega à santidade. Então, todos nós, eu, padre, tenho que obedecer ao bispo, né? O bispo, até o Papa, né? Eu acho muito bonito aquela frase do Papa Bento XVI, né? Quando ele dizia, ainda quando cardeal, o Papa não é um soberano absoluto que só manda e nunca obedece. O Papa deve obedecer, e muito, obedece à palavra de Deus, obedece à tradição, ao que veio antes dele, aos documentos da igreja, daquilo que veio antes dele, né? Sempre os documentos papais dizem como os nossos predecessores, né? Então falam dos predecessores, porque ele não cria nada, ele não pode criar nada, ele tem que ser submisso ao que veio antes, né? E assim por diante, né? O bispo é submisso ao Papa, o padre é submisso ao bispo, né? Então, não existe santidade sem obediência, né? E aqui a obediência vai preservar muito a você que busca uma vida santa dos escrúpulos, porque o que a gente tem mais visto na internet é escrúpulo, né? Tome muito cuidado com isso, né? Assim, eu não queria criticar, me sinto meio mal assim, né? Lançaram um livro aí recentemente, né? Poxa vida, esse livro que é dirigido aos clérigos, é dirigido aos confessores, né? Um livro de moral na mão dos leigos vai gerar muito escrúpulo, né? Enfim, tomem cuidado com os escrúpulos, né? Tomem cuidado. E a obediência, ela me ajuda a me libertar dos escrúpulos, porque eu vou obedecer ao meu pai espiritual, ao meu confessor, ao meu diretor espiritual, e pronto, eu vou ficar livre dos escrúpulos com isso, né? Um outro ponto, vocês estão anotando, é ter disciplina. Eu quero ser santo, mas eu não consigo fazer um jejum de doce, né? Eu quero ser santo, mas eu não consigo arrumar meu quarto. Eu sinto muito, meu filho. Eu sinto muito, você está longe, né? Se você não consegue chegar na hora, eu não consigo, eu chego atrasado na missa. Tu está muito longe da santidade, né? A nossa geração, nessa geração que inverteu os valores, né, que não respeita a autoridade, é a mesma geração que também não respeita a disciplina. Então a gente não foi educado na disciplina. Talvez a minha geração tenha sido um pouquinho, né, nos anos 70, 80, mas já estávamos na bagunça, né, no começo da bagunça, que piorou muito depois, né? Então essa indisciplina, né? Então não tem como, mulheres santas. Você é santa, a sua casa é um lixo, não tem como, né? Você não tem disciplina com seu dinheiro, por exemplo. Agora eu vou voltar aqui para a Betina lá, né? Você não tem disciplina com seu dinheiro, você é gastador, você estraga dinheiro, né? Então está lhe faltando virtude. Então a disciplina
que é uma virtude, né, uma virtude humana que vai servir de cimento, de base para as outras virtudes. Como, por exemplo, a oração, que eu falei logo no começo, né? Sem disciplina você não reza, porque você não vai acordar cedo, porque você não vai organizar a sua vida para ter tempo para rezar. Não é isso? Outro ponto muito importante, espero que você esteja anotando. A humildade. Gente, sem humildade, você não vai, não é ser santo, você não vai para o céu. Você vai para o inferno, sinto muito, né? Então você pode ter uma capa de virtude, mas se você for, como diz aquele ditado, né, puras como anjos, orgulhosas como demônios, né? É assim é uma brincadeira, né? Não sei se é verdade, se é mentira, né? Que se fala muito no meio do clero, né? Acho que de um padre que foi pregar para umas religiosas, umas monjas, num convento, e depois o outro perguntou, e aí, como é que são as monjas? Ah, puras como os anjos, orgulhosas como demônios, né? Deus abençoe, espero que não seja verdade. Mas não tem como você viver numa arrogância, né? E como a gente tem visto uma arrogância, né? A gente tome muito cuidado, né? Principalmente nós, eu me coloco nós que estamos no caminho da espiritualidade, da via tradicional, né? Que queremos viver a tradição da igreja. Cuidado com a tentação da arrogância, muito cuidado, né? Da gente não ficar assim, sei lá, se colocando sempre acima dos outros, se criticando toda hora os outros. Vamos deixar que os outros cuidem da vida deles, vamos nos preocupar com a nossa, que isso é muito importante. Então, a humildade, por favor, cultive essa virtude, leiam a ladainha da humildade. Sempre, olha, vejam que muitos dos pecados que a gente comete por falta de humildade. Né? A humildade está muito ligada à obediência. Quanta arrogância, o padre diz uma coisa, às vezes até um padre reto, honesto, bom, e a gente não aceita e acha mil argumentos e quer impor a nossa vontade sempre. Gente, mesmo que você esteja certo, o padre esteja errado, cala sua boca um pouquinho, ofereça a Deus sacrifício, a gente não oferece mais nada, a gente quer resolver tudo, né? Não levar desaforo para casa e, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. É que nem naquela live que eu falei sobre os conservadores, né? Um monte de gente, né? Com tanta arrogância, né? Eu criticava, por exemplo, uma pessoa que num determinado local, que ela saia de paróquia em paróquia e afrontando os padres, né? Por que você não usa batina? Né? Que arrogância, né? Que falta de humildade. Gente, cuida da tua vida, faz penitência, deixa o padre, pelo amor de Deus. Nem a igreja obriga ele a usar batina, por que tu vai obrigar? Aí, sabe, a igreja não obriga a usar batina, a igreja obriga você a usar um traje eclesiástico, que é o clergyman, né, que é aquele colarinho, ou a batina. Mas enfim, né? Isso aqui foi o assunto daquela live lá, há muitas semanas atrás. Outro ponto, além da humildade, próximo ponto, não interessa, né? Poxa vida, né? Cuida da tua vida, né? Não interessa, eu estou respondendo aqui um negócio, né? O padre não usa nada. Cuida da tua vida, quantos pecados tu não tem também, né? Quantas vezes, né, essa própria pessoa que fazia isso, quantas vezes era uma pessoa que usava shortinho, né, que andava vestido indecentemente, né, e só porque se converteu, só porque agora usa saia, aí sai apontando o dedo nos padres, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Falta de humildade é osso. Então, um outro ponto muito importante, bora lá? Fugir das ocasiões de pecado, especialmente de pecado mortal, né? Não adianta você querer ser santo, você rezar, se você continua com uma vida próxima das ocasiões de pecado. E cuidado com o escrúpulo. Quando eu falo próximo das ocasiões de pecado, são coisas que certamente vão te levar ao pecado, ou muito provavelmente vão te levar ao pecado. E aqui, padre, dá exemplos, vou dar. Festas mundanas, praias públicas, tá? São ocasiões próximas, muito próximas de pecado.
muito próximas de pecado. Programas de televisão, como por exemplo, essas novelas da Rede Globo, né, o Big Brother Brasil, eu nem sei porque eu não assisto há muitos anos, mas programas que são ocasiões próximas do pecado, que exaltam o pecado, exaltam o sexo, exaltam, né, o sexo contrário à vontade de Deus, etc, etc. Cuidem da vida de vocês, porque senão vocês não vão ser santos nunca. Vocês ficaram o tempo todo querendo saber se o fulano, se o cicrano está em pecado, se vai ser santo, se não vai. Quem não vai? Você que vai para o inferno, meu amigo. Né? Tem gente que faz essa pergunta. O menino é jovem, 15 anos, 16 anos. Ô padre, um homem casado pode fazer tal coisa? Vem cá, tu é casado? Pelo amor de Deus, né? Tem coisa assim que... Para que essa pergunta? Essa pergunta é para julgar os outros, certamente, né? Pergunta assim, o que é que você precisa fazer para ser santo? Então, fugir das ocasiões de pecado mortal. Última coisa, que não acaba, né? Porque pode ter muitas coisas, a última que eu anotei aqui. Seja devoto de Nossa Senhora. Não existe santidade sem amor à Virgem Maria. Não existe santidade, que é o amor a Deus acima de todas as coisas, se eu não amo tudo que Deus ama. Eu amo a Deus e eu amo tudo que Deus ama. E o que é que Deus ama por primeiro? O que é que Deus ama todas as coisas, Deus ama todas as pessoas, mas existe uma hierarquia, né? Que só Deus sabe, no coração dele, obviamente, né? Um coração insondável, infinito do amor de Deus. Deus ama de modo primeiro e particular, dentre todas as criaturas, a Virgem Maria. Então, se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu devo amar tudo que Deus ama. E amo em primeiríssimo lugar a Virgem Maria, porque ela é a mãe de Deus. Então, não é possível ser santo sem amar o que Deus ama. E, em primeiro lugar, a mãe de Deus. Não é possível alcançar os picos, os píncaros da santidade, sem ser devoto de Nossa Senhora. Né? Isso aí é óbvio. Então, gente, para terminar, eu queria aqui aconselhar algumas leituras espirituais. Eu já fiz isso naquela live que eu falei sobre a Quaresma, mas aqui para lhe ajudar na sua oração. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, Imitação de Cristo, a minha veio premiada com uma nota de R$1, né? Você vê como ela é nova. Aqui foi que eu ganhei. Imitação de Cristo, livro de cabeceira de qualquer bom católico. Para lhe inspirar também, eu peguei aqui na minha estante, Livro da Vida de Santa Teresa, ou Caminho de Perfeição de Santa Teresa, muito bom. Então, os escritos de Santa Teresa são maravilhosos, tá? Um livro recente, tem uma linguagem moderna, mas é bom também, tá? O Conquista das Virtudes, um livro que eu também já aconselhei. Esse livro é antigo, muito indicado aos seminaristas, padres, alma de todo apostolado, tá? E esse aqui, que deve ser também um dos livros de cabeceira de todo fiel devoto, Filoteia, ou Introdução à Vida Devota, de São Francisco de Sales. Obviamente, né, que a leitura espiritual da Palavra de Deus, tá? Então, a leitura espiritual, não especulativa, não aquela leitura exegética, teológica, essa daí, né, de curiosidade apenas, mas a leitura espiritual da Palavra de Deus, a leitura orante da Palavra de Deus vai lhe ajudar muito. E aí, você gostou desse assunto? Você quer aprofundar esse assunto para aprender a ser um católico de verdade, um católico raiz? Eu vou dar uma aula especial sobre isso no dia 1º de agosto, às 8 horas da noite. Se você quiser participar, basta clicar no botão que vai aparecer em algum lugar aqui desta tela. É gratuito.